No próximo domingo vai-se jogar o Benfica-Porto, um dos maiores clássicos do futebol português, e hoje no Passo Calcanhar vamos conhecer 6 jogos históricos entre estas duas equipas. Portanto, caso gostem, deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada. O primeiro jogo que vamos recordar certamente deixa calafrios a qualquer benfiquista. Refiro-me ao Benfica 1, Porto 2, a contar para o campeonato na temporada 2010-2011. O jogo jogou-se no dia 3 de abril de 2011 no Estádio da Luz. De um lado, o Futebol Clube do Porto, comandado por André Vilas-Boas, com craques como Radamel Falcão, Rames Rodrigues e Hulk. Os portistas teriam uma temporada fantástica. Os Dragões ganhariam quase tudo. Do outro, o Benfica, que teria uma temporada muito fraca a nível de resultados e era treinado por Jorge Jesus, que tinha sido campeão na temporada anterior, mas nesta não estava a corresponder às expectativas. Ainda por cima, nesta temporada, o Futebol Clube do Porto seria o seu principal carrasco, eliminando os benfiquistas da Taça de Portugal, vencendo a Supertaça e ainda sendo campeão. Se os portistas vencessem esta partida, seriam campeões em pleno Estádio da Luz, mas o Benfica ainda tinha uma palavra a dizer. Ainda por cima, as Águias estavam com a derrota 5-0, sofrida na primeira volta, atravessada na garganta. Aos 9 minutos, Freddy Guarín abriu o ativo para o Futebol Clube do Porto. Aos 17, na execução de uma grande penalidade, Javier Saviola restabeleceu a igualdade, mas aos 26, Hulk, também de penalti, fez o 2-1 final. Oscar Cardoso e Otamendi ainda seriam expulsos. Assim, o Futebol Clube do Porto fazia história, pois nunca os Dragões tinham sido campeões na casa do rival. No fim, as luzes ainda foram apagadas e a rega foi ligada, atos que geraram muitas críticas ao Benfica na altura. O próximo jogo ocorreu nas Antas. Estávamos na reta final da temporada 1990-1991. Faltavam 4 jornadas para acabar o campeonato. De um lado, o Benfica, treinado por Sven-Goran Eriksson, com individualidades como Valdo, Vítor Paneira e Stern. Do outro, o Futebol Clube do Porto, treinado por Artur Jorge, com nomes como Vítor Bahia, João Pinto, Fernando Couto, Kostadinov, Domingos, etc. O início do jogo foi quente, já que os jogadores benfiquistas tiveram que se equipar nos corredores, pois o seu balneário estava empestado com um cheiro tóxico que impedia a presença de qualquer elemento do staff benfiquista no balneário. Nos corredores deram-se algumas agressões e empurrões. Portanto, o jogo se via quente. Aos 80 minutos, o jogo continuava empatado 0-0, até que Eriksson lançou César Brito, que seria o herói improvável da partida. Aos 81, o avançado abriu o ativo para o Benfica. Aos 85, César Brito voltou a marcar e fechou o resultado em 2-0, o que contribuiu decisivamente para a vitória encarnada no campeonato. Continuamos a nossa viagem pela cidade invicta, mas desta feita no Estádio Dragão, no dia 11 de maio de 2013. Certamente um dia que ficará na memória de portistas e benfiquistas por razões bem contrárias. Jogava-se a penúltima jornada do campeonato. De um lado, o Benfica, que era líder do campeonato, com mais 2 pontos que os portistas. Do outro, o Futebol Clube do Porto, que na jornada anterior, aproveitando o empate do Benfica, aproveitou para galgar pontos às Águias. Portanto, seria o jogo da temporada. Ainda por cima, ambas as equipas estavam invictas no campeonato. Aos 19 minutos, Lima abriu o ativo para o Benfica, fazendo 1-0. Mas 7 minutos depois, num gesto infeliz, Maxi Pereira colocou a bola na própria baliza e restabeleceu a igualdade. Quando já se pensava que o empate seria o resultado final e a possível vitória do Benfica no campeonato, eis que Lietzen passou para Kelvin, que atirou a contar e aos 91 minutos levou o Estádio Dragão à loucura e deixou Jorge Jesus ajoelhado no relvado. Kelvin, que deu início à derrocada do Benfica, que nessa temporada ainda perderia a Liga Europa e a Taça de Portugal. O quarto jogo da nossa lista aconteceu no Jamor, refiro-me à final da Taça de Portugal de 2003-2004. À primeira vista, é uma final da Taça de Portugal entre duas equipas rivais, mas se pensarmos que estávamos perante o Futebol Clube do Porto, campeão da Taça UEFA e futuramente campeão da Liga dos Campeões, o caso já muda um pouco de figura. Do outro lado, tínhamos um Benfica que vivia tempos complicados, já que os encarnados estavam numa seca de títulos que durava há 8 anos e encontravam-se em reconstrução. Portanto, é fácil concluir que o Futebol Clube do Porto entrava bem mais favorito para esta final do que o Benfica. O Futebol Clube do Porto, que tinha uma excelente equipa, onde nomes como Alanichev, Deco, Derlei e Vítor Bahia eram destaques. Já do outro, o Benfica tinha algumas individualidades como Simão Sabrosa, Nuno Gomes e Giovanni. Perto do intervalo, Derlei abriu ativo para os portistas, mas na segunda parte, Camacho fez algumas alterações, como por exemplo a entrada do Robocop Fernando Aguiar na partida. Aos 58 minutos, o grego Fissas empatou a partida. Aos 70 minutos,
Jorge Costa viu o cartão vermelho e deixou o Porto reduzido a 10. Até aos 90 minutos não se registou qualquer alteração no resultado, o que forçou um prolongamento. Aos 104 minutos, Simão Sabrosa fechou o resultado em 2-1, dando o troféu aos encarnados. Continuámos a nossa viagem, mas desta vez aterramos no Estádio da Luz. No dia 18 de setembro de 1996, Benfica e Futebol Clube do Porto discutiam a Supertaça Cândido de Oliveira. Na primeira mão nas Antas, o Benfica perdeu por 1-0, mas nada faria prever a chuva de golos que cairia sobre o Estádio da Luz. Aos 3 minutos, Arthur abriu ativo para o Futebol Clube do Porto. Aos 43, Edmilson aproveitou para dilatar a vantagem, 2-0 a favor dos portistas, com assistência de Arthur, que seria uma das figuras da partida. Aos 46 minutos, Jorge Costa, na execução de um canto, fez o 3-0, o que começava a instalar o escândalo no Estádio da Luz. Aos 57 minutos, Arnold Weppel aumentou para 4-0 e aos 85 o Drulovic fechou o 5-0, o que deixou os benfiquistas presentes completamente perplexos com o que acabara de acontecer. E fechamos a nossa lista com mais uma final da Taça de Portugal, só que da temporada 1982-1983. Benfica e Futebol Clube do Porto lutavam pelo troféu por causa de divergências em relação ao local da partida. O jogo só se realizou no dia 21 de agosto de 1983, já no início da temporada 1983-1984. O jogo realizou-se no Estádio das Antas. De um lado, o Benfica de Eriksen, com nomes como Chalana, Diamantino e Carlos Manuel. Do outro, o Futebol Clube do Porto de Pedroto, com craques como Sousa, Lima Pereira e Fernando Gomes. Carlos Manuel, com o remate do meio da rua, marcou o único gol da partida, dando a Taça de Portugal ao Benfica. Ainda por cima, no Estádio das Antas completamente cheio. É claro que existiram mais jogos históricos e de grande qualidade entre estas duas equipas, mas esta foi a minha lista, portanto, sugiro que deixem aí nos comentários a vossa lista ou os jogos que vos deixaram melhores memórias. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.